Hey, antes de tudo, se você acredita que as mensagens de Jesus podem transformar vidas, já deixa o like aqui. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé e te inspirar ainda mais. Agora vamos mergulhar em uma das lições mais profundas e transformadoras de Jesus: o poder do perdão. Perdoar. Uma palavra simples, mas carregada de profundidade. Fácil de falar, mas em muitos momentos parece quase impossível de praticar, não é? Afinal, como liberar perdão quando o coração está ferido, quando a dor parece gritar tão alto que sufoca? No entanto, é justamente nesses momentos que o ensinamento de Jesus brilha com uma luz tão intensa que pode dissipar até mesmo as trevas mais densas da alma. Jesus, em toda a sua sabedoria, nos ensinou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,14. Essa afirmação não é apenas um mandamento, é uma chave capaz de abrir cadeias invisíveis que nos aprisionam. Imagine por um momento alguém carregando uma pesada corrente. Cada elo dessa corrente representa uma mágoa, uma traição, palavras duras, gestos que feriram a alma. A cada passo, o peso aumenta. Cada lembrança dolorosa se torna mais um elo adicionado. O que Jesus nos ensina é que o perdão não é apenas um favor que fazemos ao outro. É uma libertação pessoal. Ao perdoar, não estamos dizendo que a dor não existiu ou que o erro não foi real. Estamos, na verdade, soltando as correntes que nos impedem de caminhar em paz. Mas eu sei. Há momentos em que parece impossível. Talvez alguém tenha te machucado profundamente. Talvez a ferida ainda esteja aberta. E quando olhamos para a cruz, vemos o exemplo mais poderoso de perdão já testemunhado. Jesus, ferido, humilhado, traído, olhou para aqueles que o crucificavam e declarou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Você consegue imaginar esse nível de compaixão? No auge da dor, ele escolheu liberar perdão. E esse ato não apenas transformou a história, mas deixou uma lição para cada um de nós. Perdoar não é esquecer. Perdoar é confiar que a justiça de Deus é maior e que, ao soltar o ressentimento, você abre espaço para a cura e a paz. O perdão também tem um poder restaurador. Há histórias incríveis de famílias separadas por anos de mágoas, que só encontraram a verdadeira paz quando alguém decidiu dar o primeiro passo e perdoar. Talvez o seu coração esteja pesado com uma dor antiga, um mal-entendido, palavras que ecoam na sua mente toda vez que você tenta seguir em frente. Mas o perdão, assim como a fé, começa pequeno. Um ato silencioso dentro da alma, uma decisão de soltar o que machuca. E sabe o que é ainda mais impressionante? Perdoar é um reflexo do amor divino. Jesus nos mostrou que o perdão é a essência do amor incondicional. Ele não esperou que fôssemos perfeitos para nos perdoar. Ele nos perdoou mesmo quando não merecíamos. Isso nos lembra de que, quando escolhemos perdoar, estamos refletindo o caráter de Cristo. Mas o perdão não é só para os outros. Muitas vezes, a pessoa mais difícil de perdoar é a que vemos no espelho. Quantas vezes você já se cobrou por erros do passado, por falhas que parecem te assombrar? O mesmo Jesus que ensinou a perdoar o próximo também quer que você se perdoe. Ele nos convida a deixar o passado nas mãos dele e seguir em frente com um coração leve. E você pode estar se perguntando: mas como eu começo? Como perdoar quando a dor é tão profunda? O primeiro passo é reconhecer a dor. Não negá-la, mas encará-la de frente. Depois leve essa dor a Deus. Fale com Ele em oração, como quem abre o coração para um amigo. Peça forças para liberar perdão, mesmo quando não sentir vontade. O perdão não é um sentimento, mas uma decisão. E aos poucos, o coração se torna mais leve. As correntes começam a se soltar. A paz que parecia tão distante começa a se aproximar. Mas há um detalhe importante. O perdão não significa que você precisa continuar permitindo que o outro te machuque. Jesus nos ensina a perdoar, mas também a sermos sábios. Ele mesmo, ao perdoar, também corrigia e ensinava.
Esse ensinamento de perdão de Jesus é apenas uma parte do que ele revelou sobre como enfrentar os momentos difíceis. Existe outra chave poderosa que ele nos deixou, capaz de fortalecer o coração e fazer o impossível se tornar realidade. Perdoar é libertador, não é? É como soltar o peso de uma corrente que por tanto tempo parecia inquebrável. Mas o que acontece quando mesmo após perdoar a dor continua? Quando os problemas parecem intransponíveis e o medo toma conta. É aqui que entra um dos ensinamentos mais transformadores de Jesus, a fé. Jesus disse algo que ecoa através dos séculos, com uma força capaz de estremecer qualquer barreira. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Repare, ele não disse algumas coisas ou as coisas fáceis. Ele disse tudo. Mas o que realmente significa ter uma fé capaz de mover montanhas? Pense em uma montanha por um instante. Imponente, gigantesca, com seus picos cobertos, aparentemente inamovível. As dificuldades muitas vezes se parecem com essas montanhas. Um diagnóstico difícil. Problemas financeiros que não param de crescer. Relacionamentos quebrados. Dores que se acumulam. E ao olhar para essas montanhas, o coração humano reage com medo. Mas Jesus, com suas palavras, estava nos ensinando que a fé é como uma pequena chama em meio à escuridão. Ela não precisa ser gigantesca. Na verdade, ele mesmo disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17:20. Já viu um grão de mostarda? Ele é minúsculo, quase insignificante ao olhar humano, e ainda assim, dentro dele existe um potencial de crescimento imenso. Fé não é sobre ter todas as respostas, não é sobre nunca duvidar. Fé é continuar confiando, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. É dar o próximo passo, mesmo quando você não enxerga o caminho todo. Você se lembra de Pedro, o discípulo impulsivo, aquele que amava Jesus de todo o coração? Em um momento marcante, ele experimentou a fé de forma sobrenatural. Jesus caminhava sobre as águas em meio a uma tempestade, e Pedro, em um ato ousado, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14:28. E Jesus respondeu com uma única palavra: vem. Pedro saiu do barco. No meio do vento das ondas, ele começou a caminhar sobre as águas. Ele estava experimentando o impossível. Mas então, algo aconteceu. Pedro desviou o olhar de Jesus. O medo sussurrou no coração dele, e a fé, antes firme, começou a vacilar. O vento parecia mais forte, as ondas mais altas, e Pedro começou a afundar. Ele clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus estendeu a mão e o resgatou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Percebe o detalhe? Pedro andou sobre as águas. Sua fé, mesmo que imperfeita, o fez viver algo sobrenatural. E quando ele fraquejou, Jesus não o abandonou. Essa é a beleza da fé. Ela não precisa ser perfeita. Ela só precisa existir. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora mesmo. Ventos de incerteza, ondas de medo. Mas Jesus continua dizendo: vem. Ele não promete que a jornada será fácil, mas promete estar ao seu lado em cada passo. E sabe de uma coisa poderosa? A fé não apenas transforma o indivíduo, ela transforma ambientes inteiros. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Por 12 longos anos, ela carregava não apenas uma enfermidade, mas a vergonha, a exclusão. Mas um dia, ao ouvir falar de Jesus, ela pensou: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, ficarei curada. Ela não gritou, não pediu atenção, apenas tocou em silêncio. E naquele instante, foi curada. Mas Jesus percebeu. Ele sentiu o poder sair dele e perguntou: quem me tocou? A multidão era enorme, mas aquela mulher tremendo se revelou, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8:48. Não foi o toque, foi a fé. Uma fé simples, mas ousada. E é isso que Jesus nos ensina. Não importa o tamanho da montanha. A fé verdadeira, mesmo pequena,
é capaz de mover o impossível. Mas você pode estar se perguntando: como manter essa fé quando as respostas demoram, quando o milagre parece distante? A resposta está em outro ensinamento poderoso que Jesus nos deixou. Um princípio que envolve o coração, o serviço e o valor que existe em cada pequena atitude. Você já percebeu como um pequeno gesto de amor pode transformar o dia de alguém? Um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma atitude de gentileza. Esses gestos podem parecer simples, mas quando carregam o verdadeiro amor, têm o poder de restaurar corações quebrados. No último ensinamento, vimos como a fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. Mas o que sustenta essa fé? O que dá força para continuar acreditando quando as tempestades da vida parecem não cessar? É o amor. Jesus não apenas falou sobre o amor, ele viveu o amor. Cada ação, cada milagre, cada palavra dele era movida pelo amor mais puro e transformador que já existiu. Um amor que não apenas conforta, mas cura, restaura e dá nova vida. Lembre-se do momento em que ele foi ao encontro de um leproso. Naquele tempo, a lepra não era apenas uma doença física, era uma sentença de isolamento. Os leprosos eram excluídos, rejeitados, condenados a viver fora da comunidade, como se não fossem mais dignos de amor ou compaixão. Mas então, em um ato que quebrou todas as barreiras, o leproso se aproximou de Jesus e, com o coração carregado de dor, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o que Jesus fez? Ele tocou naquele homem. Sim, ele poderia ter curado com uma palavra à distância. Mas não. Ele tocou. Um gesto simples, mas carregado de um significado profundo. Era mais do que cura física. Jesus estava restaurando a dignidade daquele homem. O amor dele estava dizendo: você ainda é valioso. Você não está sozinho. Eu vejo você. E naquele instante, a lepra desapareceu. Mateus 8:2-3. Esse é o amor de Jesus. Um amor que não se limita a palavras, mas age. Um amor que atravessa as barreiras do medo, do preconceito, da dor. Mas esse amor não se manifesta apenas nos grandes milagres. Às vezes, ele se revela nos pequenos gestos que parecem insignificantes, mas tocam profundamente a alma. Lembra-se da história de Maria e Marta? Marta estava ocupada, cuidando de tudo, tentando fazer o melhor para servir Jesus. Mas Maria, ela simplesmente sentou-se aos pés do Mestre e ouviu suas palavras. E quando Marta reclamou, Jesus respondeu com ternura: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10:41-42. Maria compreendeu que, às vezes, o maior gesto de amor é simplesmente estar presente, ouvir, sentir, demonstrar cuidado. E é exatamente isso que Jesus nos convida a fazer. Amar não apenas com palavras, mas com ações. Porque o amor verdadeiro não é passivo. Ele busca, ele alcança, ele transforma. Mas você pode estar se perguntando: como viver esse amor quando eu mesmo estou ferido? Como demonstrar compaixão quando o coração está cansado? Essa é uma questão profunda. E a resposta está em outro ensinamento essencial de Jesus. Um princípio que não apenas nos conecta ao Pai, mas nos fortalece para enfrentar as batalhas diárias. A vida, em muitos momentos, parece uma tempestade. As ondas do estresse, da ansiedade e da insegurança nos batem uma após a outra. E ficamos nos perguntando: como posso encontrar paz? Como posso sentir calma em meio a tudo isso? Você já teve um momento em que tudo ao seu redor estava fora de controle, mas de alguma forma você sentiu uma paz inexplicável dentro de você. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo. Essa paz, meus amigos, é o que Jesus oferece a todos nós. Ele não prometeu um caminho sem dificuldades, mas ele prometeu algo mais valioso: a paz que excede todo o entendimento. Jesus, em várias de suas conversas e parábolas, nos ensinou que a verdadeira paz vem de um lugar mais profundo, do coração
que confia plenamente no Pai. E talvez ao longo da vida você tenha tentado buscar paz em muitos lugares, talvez no dinheiro, no status ou até nas posses materiais. E embora essas coisas possam proporcionar conforto momentâneo, elas não conseguem preencher o vazio interno de um coração ansioso. A verdadeira paz, a paz que Jesus oferece, não está em ter tudo sob controle. Ela não depende das circunstâncias. E Jesus nos lembrou disso de forma clara. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Essa paz é diferente da paz superficial que o mundo oferece. O mundo oferece paz que se baseia em circunstâncias favoráveis. Se tudo está indo bem, você sente paz. Mas quando as dificuldades chegam, ela se vai. A paz de Jesus, no entanto, é profunda, imutável e sobrevive às mais fortes tempestades. Imagine-se navegando em um barco no meio de uma tempestade. O vento forte, as ondas gigantescas, o medo tentando tomar conta. Mas, lá no centro do barco, há um homem calmo, com os olhos fixos no horizonte, tranquilo. Esse homem é Jesus. Ele é a personificação da paz e ele nos convida a segui-lo. E como Jesus fez na tempestade com seus discípulos, ele também está aqui para nos acalmar. Quando ele disse: "Aquieta-te e vê que eu sou Deus", Salmo 46, 10. Ele nos convidou a confiar nele, a descansar em sua presença. A paz que Jesus oferece não é apenas uma sensação momentânea. Ela nos transforma, nos faz ver o mundo de uma maneira diferente. Não é sobre a ausência de problemas, mas sobre uma perspectiva diferente. O reino dos céus é um lugar de paz, de justiça e de amor incondicional. Mas essa paz não começa quando chegamos ao céu. Ela começa agora, no nosso coração, aqui, neste exato momento. E talvez você esteja pensando: mas como alcançar essa paz em meio ao caos da minha vida? Aqui, Jesus nos dá outro ensinamento poderoso, algo que pode transformar a forma como encaramos nossos desafios. O segredo está em um caminho de humildade, uma postura de confiança plena na providência divina e no desapego das coisas que nos afastam de sua verdadeira paz. E é exatamente essa entrega que nos leva à jornada que ele propõe, o caminho de buscar o reino de Deus e a sua justiça, não apenas em palavras, mas em ação. Um caminho que, por mais difícil que seja, nos traz algo que o mundo não pode oferecer. Um tesouro escondido, mas que será revelado aos que têm fé, humildade e coragem para seguir a verdade. E a próxima chave para essa busca pelo reino dos céus? Ela começa em um dos ensinamentos mais revolucionários que Jesus deixou, que nos mostra como, por meio do serviço ao próximo, podemos verdadeiramente experimentar a paz que vem de Deus. Você já percebeu como, ao ajudar alguém, uma sensação de bem-estar toma conta de você? Às vezes, nem percebemos, mas é como se, ao estender a mão para outro, algo dentro de nós fosse curado. É como se, ao dar, nós recebêssemos algo em troca, algo que não é visível aos olhos, mas que é profundamente transformador. É isso que Jesus nos ensina no último princípio essencial para superar os momentos difíceis: o serviço ao próximo. Parece contraintuitivo, não é? Estamos acostumados a acreditar que, quando estamos em dificuldade, o melhor a fazer é cuidar de nós mesmos, focar nas nossas próprias necessidades. E, de fato, é necessário cuidar de si. Mas, paradoxalmente, a verdadeira cura e transformação vem quando decidimos sair de nossa zona de conforto e olhar para o outro. Lembra-se de quando Jesus, na última ceia, lavou os pés dos seus discípulos? Em um ato de humildade profunda, ele tomou a posição do servo. O Mestre, o Filho de Deus, se abaixou e, com as suas próprias mãos, lavou os pés sujos daqueles homens, ensinando-lhes algo profundo. Quem quer ser o maior entre vós, será aquele que serve. Mateus 20, 26, 28. Esse gesto radical foi um prenúncio do que ele estava prestes a fazer por toda a humanidade. Ele não apenas nos falou sobre o amor, a fé e a paz, mas mostrou através de ações
como devemos viver essas virtudes. Jesus nos chamou a ser servos uns dos outros. O caminho da transformação começa não em nossos próprios esforços ou nas nossas conquistas, mas no simples ato de servir. Mas por que isso é tão poderoso? Porque quando servimos aos outros, deixamos de focar em nossas próprias dores e preocupações. No ato de servir, começamos a refletir o amor de Cristo, e esse amor cura, restaura e traz paz. Somos transformados não porque buscamos a transformação, mas porque buscamos o bem-estar do próximo. Ao fazer o bem, nos tornamos mais próximos do coração de Deus, que é o maior exemplo de amor incondicional. Agora talvez você se pergunte: como posso praticar isso no meu dia a dia? Como posso servir em meio às minhas próprias dificuldades? A resposta está em olhar para o outro com os olhos de Cristo. Muitas vezes, o maior serviço que podemos prestar não é dar algo material, mas oferecer uma palavra amiga, um ombro para alguém que está caindo, ou até um sorriso sincero. Essas pequenas atitudes são sementes de transformação, e à medida que essas sementes crescem em nossos corações, elas começam a produzir frutos. Frutos de amor, de compaixão e de paz. Quando nos tornamos pessoas que servem com humildade e generosidade, começamos a experimentar o reino de Deus aqui na terra. Como Jesus disse: bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. E em servindo, não apenas abençoamos o outro, mas somos abençoados. Agora, chegamos ao fim dessa jornada. Vimos como os ensinamentos de Jesus nos oferecem uma perspectiva completamente nova sobre os desafios da vida. Ele nos mostrou que a fé verdadeira, o amor incondicional, a paz duradoura e o serviço ao próximo não são apenas princípios teóricos, mas práticas diárias que podem transformar nossas vidas, mesmo nas dificuldades. A questão que fica é: você está disposto a aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Está disposto a viver a vida que Jesus propôs, que não é fácil, mas que é profundamente transformadora? Eu convido você a refletir sobre isso e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Quero saber como esses ensinamentos de Jesus têm impactado sua vida. Como você tem vivido esses princípios em meio aos seus desafios? Vamos juntos construir uma comunidade que, além de aprender, coloca em prática o que Jesus nos ensinou. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles que precisam dessa mensagem. Eu adoraria saber a sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo, onde vamos explorar ainda mais como viver a verdadeira transformação em Cristo.